qual a sua opinião, a opinião que você daria, a sua opinião para os espíritas a respeito do livro daquela dupla americana, a Jan Tauber e a Lee Carroll, a respeito de crianças índigo? Bom, nós fizemos em 2007 um estudo a respeito disso, então quer dizer, não estou falando por ouvir falar, e publicamos em 2007 um jornal chamado Mensagem, que está disponível no nosso site da Pedagogia Espírita, www.pedagogiaespírita.org.br, quem quiser se aprofundar. Trata-se de uma seita New Age norte-americana, que tem verdadeiros absurdos. Por exemplo, eles oferecem transformações genéticas, né? Esse Kron é um espírito supostamente extraterrestre que se diz melhor do que o Cristo e que dá mensagens, etc. Então é um movimento bastante confuso, obscuro, místico, e não tem nada de científico, nada de racional e muito menos de espírita, né? Então foi publicado aqui por uma editora bastante comercial espírita, que lança livros basicamente para vender, né? E que não tem nenhum compromisso nem com critérios de racionalidade, de cientificidade, nem de seriedade, nem critérios espíritas. E muita gente caiu nesse conto do vigário. Na verdade, não existem crianças índigo, né? Já é um perigo rotular crianças de alguma coisa, né? Todas as crianças são especiais, todas as crianças que estão nascendo atualmente têm potencialidades mais desenvolvidas, porque estamos numa nova geração, mas é perigoso qualificá-las. E essas crianças índigo, segundo o livro, seriam extraterrestres, é uma coisa maluca, né? O que é mais grave, né? Teria que se abandonar a educação, porque essas crianças já vêm prontas, o que é um absurdo, porque qualquer criança precisa de educação, né? Mesmo que seja um espírito evoluído, e a gente nunca pode saber quem é evoluído, né? Porque, como dizia o próprio Kardec no Evangelho com o Espiritismo, os grandes missionários a gente só reconhece depois que morreram, né? E eles próprios não têm noção disso, né? Então, quer dizer, você já qualificar, já categorizar uma pessoa na infância é altamente perigoso, né? Porque pode despertar uma vaidade, pode despertar um orgulho, uma vontade de dominação, enfim. E agora, mesmo que fosse um espírito evoluído, ainda assim, todo espírito encarnado precisa de educação. Veja-se o próprio Kardec. Era um espírito evoluído? Óbvio. E, no entanto, que educação que ele precisou? De Pestalozzi, o melhor educador de todos os tempos, para dar cumprimento à sua tarefa. Então, nós não podemos usar desse critério. No livro que você citou, As Crianças Índigo, há verdadeiros absurdos. Comenta-se, por exemplo, que as crianças que mataram pais, avós, são índigo. Mas elas mataram porque se você as contraria, elas ficam agressivas. Isso é espírito evoluído? Quer dizer, então, há uma série de contradições altamente problemáticas e é um absurdo o movimento espírita ter embarcado nisso. Mas quem quiser conhecer mais profundamente a nossa posição, entre no nosso site www.pedagogiaespírita.org.br e pode dar download do jornal Mensagem, que está na íntegra com a participação de vários colaboradores. Esta foi a opinião de Dora Encontre no nosso Um Tema Selecionado. Prezados amigos do Visão Espírita, estamos em mais um quadro retrô. E o quadro que nós vamos apresentar agora, dos quadros retrô, é aquele quadro que fala de educação espírita. Educação Espírita, o despertar de uma nova era, que foi realizado várias vezes pela nossa irmã Fátima Carvalho, que está aqui ao nosso lado. E, Fátima, nós vamos focar exatamente um dos programas que você fez, que foi o programa 9, em 2011, mais ou menos primeiro trimestre de 2011. Tem uma afirmação naquele programa que você fez, uma afirmação que ampliar os nossos níveis de consciência seria a proposta da educação espírita. Mas como traduzir isso de forma prática? Vou tentar mostrar com exemplos do dia a dia. Por exemplo, a gente fala em consciência de sono. Consciência de sono sem sonhos, quando você vive em função da sua própria vida. Quer dizer, um egoísmo exacerbado, você só pensa em você, tudo que você faz é em cima de você. Vamos dar um exemplo aí.
Quantas vezes a gente vê na rua a pessoa para o carro para pedir uma informação e tudo, mas obstrui a passagem dos outros. Isso. Quer dizer, ela usa a rua como se fosse dela. Chega no supermercado, vai fazer suas compras, deixa o carrinho lá no meio do corredor, como se o supermercado fosse dela. Chega no estacionamento, tira a bagagem, as compras do carro, bota no seu porta-mala, encosta o carrinho, obstruindo a saída do outro veículo. São pequenas atitudes no nosso dia a dia que vão mostrando como é que a gente não se importa com o outro. Não é mesmo? A gente vive em função do nosso pensamento, daquilo que é bom para mim. Né? Se não for bom para mim, eu ignoro ou então brigo. E outras coisas com relação também ao comportamento, a nossa fala, nosso pensamento, né? De raiva, de agressão, de inveja, de ciúme, orgulho, arrogância, né? Quantas vezes a gente vê um chefe, né? Oprimindo os seus funcionários, exigindo são verdadeiros escravos remunerados e mal remunerados muitas vezes, né? Mas então a gente vê que aquele que ainda está nessa fase de consciência de sono sem sonhos, ele não vê o outro como um irmão, como um ser humano, com todos os direitos iguais a que ele acha que ele tem que ter para ele, né? Agora, num patamar assim, porque todo mundo vai evoluindo, esse que você falou é um nível de consciência. É um nível, é o mais básico e que, infelizmente, Nelson, a grande maioria está nesse nível ainda. Que é o ego. É, né? Que é o ego, vivendo só para si, né? Então, mas a dor, o sofrimento vai fazendo com que a gente evolua, né? Seria muito fácil a gente evoluir naturalmente, mas infelizmente muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não tem essa consciência, que aí é o despertar da consciência, a gente saber como é que a gente tem que trabalhar, como é que o que a gente tem que modificar para poder ampliar nossa consciência. Então, o que vem depois? Quando a gente evolui um pouco, a gente tem consciência de sono, mas com sonhos já. A gente já começa a sonhar num futuro melhor, mas não só para mim, para quem? Para minha família, para os meus filhos. Então, eu sou capaz de fazer tudo pelos meus filhos, mas só pelos meus filhos. Né? Depois do muro da minha casa? Depois do muro da minha casa não existe ninguém. Não quero saber. Se eu tiver que atropelar todo mundo, se eu tiver que botar na lona todo mundo para levantar e erguer os meus filhos, aí eu faço tudo, mas só com os meus filhos. E a gente vê exemplos, muitas vezes, que dentro da própria família, a estrutura familiar mais intensa, né, pessoas que têm um alto padrão de vida, dão tudo supérfluos e até o que não precisa mesmo, né, em exagero, para os próprios filhos e na própria família. Ele tem um irmão, uma irmã que passa dificuldades e tudo, mas não é capaz de dizer, não, deixa que eu te ajudo na educação dos filhos, ajudo a pagar uma escola e tudo. A gente não vê isso. Então, são aqueles que já ampliaram um pouco a consciência, mas ainda continuam num círculo de extremo egoísmo. Agora, quando a gente vai crescendo, sofrendo, nessas idas e vindas, milenares, aprendendo com o erro e vendo, ou então começando a querer aprender, a querer ficar atento para qual é o tipo de comportamento que eu tenho, como é que eu estou agindo no dia a dia, aí a gente começa então a despertar a consciência, que é o quê? Eu sou um espírito imortal, não estou aqui só para brincadeira, eu posso desfrutar das coisas maravilhosas que a Terra tem, mas eu também tenho um compromisso muito maior, que é aprender, crescer e evoluir. Nesse estágio, a nossa vida não começa lá no berço, não termina no túmulo, que é o que a doutrina espírita nos diz. Nós somos imortais e que depois disso aqui, que é apenas uma viagem que a gente faz aqui na Terra. E depois a gente volta e tem outros compromissos também para dar conta, né? Que legal, que legal. E nós vamos aproveitar, junto com os nossos telespectadores, Fátima, e vamos ver um trechinho daquele programa 9, lá do começo de 2011, que você exatamente focou esse importante assunto, que é nós termos a consciência, em que nível de consciência nós estamos. Né? Vamos lá? Vamos. Educação Espírita, o despertar de uma nova era. Olá, caros amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita, telespectadores do nosso programa Visão Espírita.
Damos hoje continuidade às nossas reflexões sobre a importância da aplicação da educação espírita na evolução espiritual da humanidade. Por quê? Porque não basta tomar conhecimento de que somos espíritos imortais. Aprende isso, e o que fazer então? Quando a gente aprende as noções básicas da matemática, a gente começa a usar de imediato no nosso dia a dia, fazendo as nossas contas, nossas despesas. Isso é trazer o conhecimento para a prática. E no caso da educação espírita, é trazer o conhecimento para as nossas ações do cotidiano, para que compreendamos nossas atitudes, vendo o que podemos fazer para melhorá-las. Os espíritos superiores nos esclarecem que a humanidade caminha em direção à evolução espiritual sempre, e que de quando em quando, desde as mais longínquas eras, aportam na Terra espíritos de luz, mensageiros do Senhor, com a missão de ajudar nesse avanço, vindo contribuir com suas ações elevadas, nos dando exemplos de como agir, como distinguir o bem do mal, como construir a paz, como melhorar a nós mesmos. O que a gente observa é que a humanidade muito avançou em intelectualidade, mas moralmente ainda patina quase no mesmo nível grosseiro do homem primitivo, porque ainda não despertou para essa realidade maior. Segundo o espírito Joana de Ângeles, o ser humano transita em 3 estágios de consciência. O primeiro, o estágio de consciência de sono sem sonhos, onde a maioria esmagadora permanece. O segundo, o estágio de consciência de sono com sonhos. E o terceiro, o da consciência desperta, lúcida, cósmica. No primeiro estágio, a pessoa vive somente como se a vida fosse só a dela. Faz todas as necessidades básicas, sobrevivendo em um nível altamente elevado de egoísmo, vivendo quase somente para si, sempre se colocando em primeiro lugar em tudo. É a fase do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e, em quarto, se puder, eu também. Essa falta de consciência faz com que ela abuse do poder que tem. Não meça esforços para conquistar o que ambiciona, independente do prejuízo que venha a causar ao semelhante, à comunidade, ao país e ao mundo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, já conclamava: ó tu que dormes, desperta dentre os mortos, e o céu te ajudará. Que mortos são esses que ele fala? Aqueles que vivem indiferentes quanto à realidade espiritual. O benfeitor Emmanuel, na mensagem Por que dormis?,